muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Área Delas aqui no canal do Denilson Show. Você que está chegando por aqui agora, se ainda não se inscreveu, já se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo por aqui. Giulia Vani mais uma vez comigo. E aí, Gil? E aí, Aline, um prazer estar aqui como sempre. E a gente tem um ótimo episódio hoje que vai tratar de temas muito importantes dentro e fora de campo, né? Exatamente. Hoje a gente recebe aqui no Área Delas a Diara Fortes, que é psicóloga esportiva no Corinthians, na equipe profissional feminina e também na base. A gente vai falar um pouquinho de psicologia no esporte, psicologia no futebol. Diara, seja muito bem-vinda aqui ao Área Delas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos. Agradeço o convite também, a oportunidade de falar um pouquinho desse tema que é tão importante, né? Obrigada aí por vocês me incluírem aí nessa proposta. Você começou a trabalhar no Corinthians, era um trabalho pontual, né? A princípio, quando você foi para o clube. E isso me despertou uma curiosidade, porque assim, a gente não tem tanto conhecimento assim dessa área de psicologia no esporte, no futebol, até porque como vocês relacionam com jogadores, com histórias e tudo, claro, tem o sigilo, nada é divulgado, nada é falado. Então eu queria saber justamente dessa questão do trabalho pontual. Qual a diferença assim de você iniciar um trabalho com um objetivo um pouco mais curto e quando depois você consegue trabalhar no clube a longo prazo? Tá, a minha carreira, na verdade, ela foi um pouco diferente, né? Eu era da área corporativa e em 2016 houve a oportunidade de eu fazer um trabalho pontual com a goleira, que na época era Monique. E aí eu fiz um trabalho para a questão mental, para que ela pudesse desempenhar melhor. E nesse momento, a comissão técnica do Arthur Elias ia disputar a Copa do Brasil. E eram 10 jogos, 10 encontros. E aí eu me ofereci para fazer um trabalho voluntário, nesse sentido de ajudar no lado desenvolvimento mental, vamos colocar assim, na verdade, desenvolvimento e saúde mental, mas muito focada para o objetivo que eles tinham, que era ganhar a Copa do Brasil. Então, eu fiz uma reunião com a comissão técnica na ocasião, que era formada pelo Arthur, o Rodrigo auxiliar, o Marcelo, preparador físico, e o Edson, que era o preparador de goleiras. E depois fiz uma reunião com as atletas para entender um pouquinho o cenário. E aí, como tinha esse calendário fechado, 10 jogos para acabar o campeonato, então eu fiz 10 intervenções, todas elas falando sempre com o Arthur para entender qual que era a demanda, né? E aí, a partir daí, a gente fechou esse contexto. Graças a Deus deu certo, foi muito receptivo pelas meninas, pela comissão, que sempre foi muito adepta à ideia de cuidar da saúde mental. E eles foram campeões naquele campeonato que deu vaga para a Libertadores em 2017. Em 2017 eu fiz um outro trabalho pontual, que foi no início do ano, mas como eu trabalhava nessa área corporativa, eu voltei para essa área, então não consegui dar continuidade. E sempre houve a necessidade de se ter esta vaga, vamos dizer assim, né, na comissão. A gente não conseguia até a ocasião. Quando chegou 2019, houve a oportunidade de ter uma profissional fazendo parte. É diferente você fazer parte porque você entende todo o contexto, você está lá mais dias, você entende o processo, você faz um processo psicológico, então não é uma ação mais pontual. E eu consigo acompanhar o resultado também no meu trabalho e ver onde eu vou interagindo. Então, a diferença nos dois casos é que, no primeiro caso, eu tinha que fazer ações pontuais para aquelas questões que foram levantadas, pensando em 10 jogos. No outro caso, eu comecei a entender o cenário, entender o contexto, entender o trabalho da comissão, como que era o dia a dia das atletas e como eu poderia desenvolver o meu trabalho ao longo do processo para que a gente ficasse preparado para os diferentes campeonatos que a gente tinha naquele ano. E, Diara, você comentou sobre fazer parte desse dia a dia, e eu acho que desde que você chegou em 2019 tem sido um trabalho contínuo, diário. Como é esse processo de estar em alinhamento, estar alinhada, né, com a comissão técnica, com as jogadoras, ver os treinos, e como você se encaixa nessa análise do que acontece nos treinos e nos jogos? Então, tenho a oportunidade de ficar lá com alguns dias da semana e eu estou em todos os jogos praticamente São Paulo e região, semifinal e final eu estou sempre em todos, mesmo sendo fora de São Paulo, e Libertadores normalmente que a gente fica 20 dias fora, eu sempre estou também.
Por que é importante? Porque eu entendo todo o contexto, né? Então eu preciso entender o que a comissão técnica espera, o que ela quer, o que ela busca. Aí eu preciso entender qual é o momento de cada atleta, qual é o momento do grupo. Eu assisto treinos para ver como que estão sendo os resultados. E aí, a partir disso eu consigo ter um olhar para pensar em que formas que eu vou atuar, seja em grupo, seja de forma individual. Participando das reuniões com a comissão técnica, eu consigo ter a visão do todo, né? Quem está no departamento médico, qual é a questão, como que eu vou atuar com essa atleta, quem entra no Corinthians no início de temporada, né? Que é um outro cenário, o dia a dia dessas que já me conhecem, né? E aí eu vou conseguindo traçar alguns objetivos, algumas metas para o longo da temporada, sempre adequando com esse dia a dia, porque ele muda muito, né? O futebol é muito dinâmico, então vai depender muito do resultado, do jogo, do que aconteceu. Então, eu tenho que ter esse olhar mais macro para conseguir pensar em quais interações eu vou fazer. E, Diara, você teve que fazer um trabalho específico agora com uma troca de comissão técnica, né? Uma comissão técnica do Corinthians vencedora com Arthur Elias, de muitos e muitos anos, e não só a comissão técnica ali dentro do campo, mas também a saída da Cris, né? Todo um ecossistema de mudança nesse time do Corinthians, que é super vitorioso de tantos anos. Você teve que pensar em algo nessa linha para essa troca, para esse momento? Eu ainda estou pensando, porque a saída foi tudo muito rápido, né? Eles saíram, esse início de processo de transição foi mais ou menos em setembro do ano passado, onde a gente estava prestes a ir para a semifinal do Brasileiro, tinha o Paulista e a gente tinha a Libertadores. Então, eu tentei focar no ano passado em cada um dos campeonatos, né? Como que eu vou lidar para cada um deles, porque são momentos diferentes. E depois que acabasse o ano, aí eu pensaria mais nesse contexto de nova comissão. Desse ano para cá, aí a gente tem que entender o novo cenário, né? Qual é a ideia desse técnico, qual é a proposta dele, como que ele enxerga, e aí eu entendendo o trabalho dele para conseguir adequar. Eu falo que o psicólogo no trabalho esportivo, ele tem que ser esse mediador entre as atletas e a comissão. Então, é um processo que está continuando, né? A Cris, se a gente for colocar, ela saiu, deve fazer no máximo um mês, né? Então, ainda está nesse processo de troca. Então, a gente ainda está avaliando, vendo como pode ser feito, o que eu posso fazer de diferente esse ano dentro desse cenário. Então, o trabalho psicológico não pode ser uma coisa muito pontual. Eu vou lá, faço uma interação, elas vão bem. Não é assim, porque da mesma forma que você treina o seu corpo, e você tem que treinar todo dia para ele ficar bem, se você fica um tempo sem treinar, o corpo sente, muda tudo, o lado mental também precisa ser acompanhado como um processo, né, contínuo, não como ações pontuais. Então, eu estou ainda nesse processo porque a gente está num processo de contexto novo, né? Não de mudança, mas de contexto novo. Então, a gente vai tentando entender o que essa comissão espera e como eu posso trabalhar isso com as atletas de forma individual ou de forma grupal. E como é feita a preparação para os diferentes tipos de competições? A gente sabe que a Libertadores Feminina é uma competição de tiro curto, às vezes acontece até em países com altitude, como foi o caso do ano passado. Já o Brasileirão é um pouco mais longo, tem 2 fases, assim como o Paulista. Como vocês fazem essa diferenciação? A Libertadores realmente é um contexto bem específico, né? A Libertadores a gente não tem muito tempo para fazer e muita margem para erro. Então a ideia é sempre pensar em alguma proposta antes, nesse período de 20 dias normalmente, que é o tempo que a gente fica lá, mas estando lá eu vou entendendo o que está acontecendo no dia a dia para ver o que eu vou adequando, mas eu tento levar algumas propostas na manga, vamos dizer assim, para que eu consiga ter essa ideia. No caso do Brasileiro e do Paulista, são tempos maiores. E aí, o que é importante? Eu fazer essa pré-temporada junto com toda a avaliação. Então, eu entender o contexto delas, como grupo e de forma individual, fazendo algumas ações antes, para a gente ter essa preparação mental ao longo do processo, para a gente não chegar naquele momento mais difícil ou de mais estresse, quando junta campeonatos, quando você está numa semifinal, e aí tem que fazer uma ação muito rápida. Então, a ideia é fazer isso de forma modulada e ter ações pontuais também dentro de cada final. E aí varia muito com cada contexto, né? Aonde a gente vai jogar, quem é o nosso adversário, que momento que a gente está do campeonato. Então, a gente precisa entender cada momento. Por isso que estar no contexto, estar lá, faz toda a diferença.
que é diferente de 2016. Né? Eu tinha ações bem pontuais, tinha um jogo, eu fazia uma ação, terminava o jogo, eu conversava com o técnico, a comissão, qual que a gente vai trabalhar, qual aspecto, né, a gente vai trabalhar agora, aí eu vou lá e faço outra interação. Então, a ideia era ir fazendo uma coisa para aquele momento. Na Libertadores é assim, só que eu tenho mais tempo para preparar. E querendo ou não, eu já conheço bastante do grupo, né? Essa é a minha sexta temporada lá. A gente trocou atletas, mas a gente tem uma base muito solidificada, né? E esse trabalho que foi feito com Arthur e comissão é um trabalho a longo prazo. Então, algumas coisas foram sendo construídas de 2019 para cá, para que a gente chegasse nesse momento mais fortalecido. Ô, Diara, e aí entra um trabalho, você falou de toda essa análise, de todos esse mapeamento que você faz junto com a comissão técnica, mas aí é um trabalho em conjunto, só que tem a questão individual, porque você também está ali à disposição das atletas, e aí a gente vai citar um caso, porque não é um caso desconhecido. Eu me lembro que eu entrevistei a Kemely, e quando ela falou da sua ajuda, e foi uma reportagem muito legal que eu fiz com ela, como ela tinha ansiedade, ela teve que assumir uma titularidade de uma equipe do Corinthians, naquele momento ela nem se via pronta para isso, e como foi esse trabalho importante que você fez especificamente com ela. Então também tem esse ponto, né, de repente acontece alguma coisa ali, um momento antes do jogo, ou então na véspera, não talvez tão em cima do jogo, mas 2, 3 dias antes, de você focar realmente nessa atleta, né? Sim, aí quando eu conheço um pouquinho o histórico do atleta, eu conheço o contexto, eu consigo entender quais são os pontos, talvez, que vai ser trabalhado, em que momento vai ser trabalhado, né? Então, a Kemely realmente, ela chegou num contexto de terceira, quarta goleira, a gente teve, se não me engano, a Letícia saiu naquele ano, as nossas outras goleiras se machucaram e ela acabou tendo que assumir nos 3 campeonatos. E ela tinha uma questão de ansiedade forte. Então, a gente primeiro começou a entender como era essa questão, o que ela sentia, em quais momentos ela sentia, quais ações que eu ia fazer e quais momentos eu ia fazer essas ações. E aí eu fui fazendo um acompanhamento com ela mais contínuo, sempre perto dos jogos, para que ela fosse se preparando em cada jogo para estar bem. Né? E a Kemely é uma pessoa que sempre foi muito aberta a esse trabalho da psicologia. Então, ela procura, ela se interessa, ela se envolve. Isso ajuda bastante, né? Porque quando o atleta está aberto, ele percebe que isso é para ajudar, é um algo a mais junto com tudo que a comissão tem para oferecer, então isso facilita. Eu consigo trabalhar com a Kemely, eu fui fazendo um processo ao longo de cada jogo para que ela fosse se aprimorando, tendo mais confiança, diminuindo um pouco a ansiedade que ela sentia para que ela pudesse ter um bom desempenho. E aí, no caso dela, eu converso também com a comissão e conversava com o preparador de goleiras para entender como a gente podia fazer um trabalho mais focado. E, Diara, também muita gente acredita que quando um clube tem um psicólogo, na verdade, é algo até mais voltado para questões pessoais, achar que é um negócio mais privado. Mas isso também se estende, né, para trabalhos em grupo, recuperação de lesões, rendimento dentro de campo. Você pode contar um pouco mais sobre essas diferentes áreas que a psicologia atua dentro de um clube de futebol, por favor? Quando a gente trabalha com esporte, a gente vai trabalhar com alto rendimento, a gente vai trabalhar com performance. Inevitavelmente, esses são os focos, né? Só que o ser humano é único, né? Ele tem a parte física, a parte mental, elas são conectadas. Então, questões físicas vai trabalhando as mentais vai trabalhando a física. E as questões externo ao trabalho, que é o futebol em si, também vão atrapalhar. Então, a gente precisa entender o que está atrapalhando, como eu posso atuar nisso, ou eu posso fazer um trabalho de melhora de performance, né? De ressaltar os pontos fortes, de trabalhar os pontos fortes, essas questões. Se for uma pessoa que eu percebo que precisa de um acompanhamento mais contínuo, para trabalhar questões emocionais que estão ligadas a questões externas, eu sempre indico que a atleta faça uma terapia por fora, né? E ela pode escolher fazer terapia com profissionais, com psicólogo esportivo, que trabalha com essa área também, ou com psicólogo que não tem nada a ver com a área esportiva, que é um psicólogo clínico. E aí ele vai acompanhar ela semanalmente, e ela vai poder ter liberdade de falar qualquer tema e trabalhar qualquer questão. Porque a psicoterapia ela é uma forma de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo lidar comigo, com as minhas emoções, entender o que eu sinto e saber como lidar com isso. Então, a gente não está ali para não ter a emoção, mas para entender e saber lidar com isso.
Então, se eu percebo que é um contexto um pouco acima, eu vou direcionar para um psicólogo clínico. Algumas questões que são mais pontuais eu consigo trabalhar, né? Mas o foco sempre vai ser nessa questão do alto rendimento, da performance, do desempenho, do resultado. Você disse numa resposta anterior que tem atleta que é mais aberta a conversar. Você sente ainda muita resistência às vezes? E aí a gente, é claro, o seu trabalho é diretamente no Corinthians, mas a gente pode falar como um todo nesse universo do futebol. E depois a gente vai entrar no assunto de seleção brasileira também, mas se você encontra essa resistência ainda. Então, como eu estou no clube há muito tempo, as pessoas já conhecem, né? E a comissão acredita muito no trabalho, então eu não sinto resistência nesse aspecto. As pessoas percebem a importância. De forma geral, eu acho que ainda tem um pouco de resistência. E um ponto importante é o psicólogo entender o papel dele dentro do contexto esportivo e a comissão entender o papel do psicólogo nesse contexto. Porque se a comissão compra a ideia e entende a importância, fica mais fácil você mostrar para os atletas o quanto aquilo é importante também. Né? Ainda existem, assim, tem aumentado bastante, né, o número de profissionais psicólogos, tanto no masculino quanto no feminino, né? A gente teve até a convocação agora para a seleção brasileira, foi uma psicóloga convocada, então a gente tem essa valorização em alguns clubes, mas ainda existe um pouco disso de forma geral e no esporte. Mas hoje também tem se falado mais, porque tem surgido alguns casos, né, na própria Olimpíadas que teve, quando a Simone Biles relata, né, que ela não está bem e ela acaba não competindo. O Gabriel Medina, que acaba falando que precisava parar para cuidar da saúde mental. Então, a gente tem alguns casos que foram sendo colocados, onde as pessoas começam a perceber que elas sentem, mas elas não contavam, porque aquilo talvez era um motivo de não ser forte. No esporte você tem um pouco assim, né? Você tem que ser forte, você tem que conseguir, você tem que isso, você tem que aquilo, né? E hoje em dia já não. Hoje em dia as pessoas estão falando um pouco mais disso. Mas ainda existe a resistência, ainda existe o não sou louco, não preciso disso, não preciso de ajuda. Mas eu gosto de mostrar que é um processo de autoconhecimento. Você conhece o seu corpo fisicamente, então você tem um preparador lá que vai te instruir, e você vai falar, eu sinto aqui, isso está mais forte, isso está mais fraco. Então, da mesma forma que ele tem esse conhecimento, ele precisa ter o conhecimento da parte emocional dele. Aspectos que favorecem, aspectos que desfavorecem, como trabalhar isso, como reconhecer as emoções e lidar com elas, né? Então, por exemplo, ansiedade, que é um tema que todo mundo fala, nossa, eu tenho muita ansiedade. A ansiedade é uma coisa que todos nós sentimos e ela é importante até um certo momento. Se ela ultrapassar isso e começar a causar mal-estar, questões fisiológicas constantemente, aí ela se torna uma coisa ruim. Então, a gente precisa mostrar que, assim, até a ansiedade não é ruim de todo. Todos nós ficamos ansiosos, né? Então, a gente vai jogar. Tem um jogo importante amanhã, uma final de um campeonato. Isso vai deixar a gente ansioso, inevitavelmente. Mas o quanto isso vai te atrapalhar e te paralisar, te congelar, né? E trazer reações físicas que faz você passar mal e aí acaba sendo uma coisa ruim. Então, esse autoconhecimento ele é importante para você saber o que você sente, em que momento você sente e como você lida com isso. E a gente teve também, dentre os casos que você citou, o caso do Richarlison no Tottenham, que foi buscar ajuda na psicologia e depois teve resultados muito perceptíveis em campo. Ele conseguiu fazer gols na Premier League que ele ainda não tinha feito, se tornou um dos principais jogadores do Tottenham na temporada. E é um negócio que pra gente já é perceptível. Eu imagino como seja pra vocês que estão inseridos nesse conhecimento da psicologia. Mas é algo efetivo, é algo que dá pra saber que afeta diretamente, a questão psicológica afeta diretamente em campo, né? Uhum. A palavra efetivo que você trouxe, acho que ela é bem importante, né? Porque a gente precisa pensar que o corpo físico, ele não fica, a gente não emagrece de um dia para o outro, a gente não ganha músculo de um dia para o outro, a gente não fica com um corpo mais potente de um dia para o outro. Né? Então você tem preparação física, você tem um nutricionista, você tem um fisiologista que vão trabalhar junto para poder ver como que está cada parte, o que você pode fazer a mais, o que você pode fazer a menos. E isso é um processo. Ao longo de um período X, você vai trazendo resultados e eles são perceptíveis do ponto de vista físico. Psicológico é a mesma coisa, né? Tudo que a gente vivenciou no passado, da onde a gente veio, a nossa história de vida, no caso do futebol feminino,
quem quis ser jogadora, como era incentivado ou não era, se os pais incentivavam ou não, da onde eu vim. Tudo isso vai influenciar em uma série de emoções e sentimentos que você tem dentro de você. E a gente não colocar isso para fora, não entender e não perceber como a gente pode trabalhar isso, acaba ficando aquilo dentro de você e pode causar um mal-estar físico. Então é importante esse autoconhecimento porque a pessoa vai se equilibrando emocionalmente e vai conseguindo mostrar o seu potencial, que é o importante. Então, por exemplo, vocês falaram da Kemily, ela foi se conhecendo, ela foi entendendo como ela ficava, o que ela podia fazer em cada jogo, a ponto de repente, estar num jogo fora e saber qual exercício ela vai fazer para ela conseguir ficar bem, para conseguir trazer um resultado, né? E não ficar do jeito que ela ficava no começo, que ela ficava mal. Ela relata isso, né? Quando ela fala do depoimento, né? Como ela se sentia mal fisicamente. E aí, como isso já é mais controlado. Então, é um treino também. A gente pode esquecer que o comportamento também é um treino. É um trazer para a consciência, perceber e treinar. Então, é um processo. Só que é um processo efetivo, como você trouxe. Esse caso que a Júlia citou do Richarlison, né, foi até o pico no desempenho com a seleção brasileira nas eliminatórias do ano passado, quando ele sai do campo, ele chora no banco, um momento muito difícil para o Richarlison, e a seleção brasileira por muitos anos ficou sem um psicólogo ou uma psicóloga, na verdade desde que o ciclo do Tite começou, lá em 2016, não havia esse profissional, naquele momento eles entendiam que não daria tanta ajuda, porque não é um trabalho como se fosse de clube, porque não é um dia a dia, são reuniões em determinados períodos do ano, e o Brasil ficou sem psicóloga. E como a Diara citou, agora a Marisa foi convocada nessa data FIFA para os jogos contra a Inglaterra e a Espanha, e vai ser uma profissional que vai ser convocada a cada chamada do técnico Dorival Júnior, mas é engraçado, não é, Diara? Porque aí a gente ouve essa história do Richarlison, em como ele mudou a vida dele em tão pouco tempo com a ajuda da psicologia, e a gente viu a seleção brasileira por muitos anos sem um profissional dessa área. E aí a gente pensa, mas como assim? Competições desse nível, de uma Copa do Mundo, atletas muitas vezes muito jovens, redes sociais, em que você é inundado com comentários negativos se você vai mal, positivos nas alturas se você vai muito bem. Então, não dá para lidar com isso de uma maneira isolada, né? Exatamente. Se a gente pensar anos atrás, existia, ainda existe, mas há mais anos atrás, o preconceito com o psicólogo era muito maior, né? Nesse sentido de não sou louco, não preciso, não tenho necessidade. Isso falando de forma geral, não falando só da parte esportiva. No lado esportivo, era muito dessa questão de você não pode sentir, você é forte, né? Você é referência, você tem que estar bem sempre, você tem que isso, você tem que aquilo. Com rede social, tudo isso aumenta. Porque você, assim, o que você faz naquele segundo seguinte já tem 1001 comentários, né? Então você lida com mais pressões do que se lidava antigamente. E você precisa ter umas válvulas de escape, porque você é um ser humano antes de ser um atleta. Então você vai sentir. Então o atleta tem a família, tem a cobrança do próprio time, do técnico, da comissão, tem a cobrança da torcida, tem os comentários externos gerais. Né, com essa questão da rede social, a gente tem muito mais canais, muito mais falado, as pessoas têm muito, apoiam muito mais. Então, tudo isso aumenta. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado mental, que a gente tenha esse cuidado de olhar para isso e cuidar disso para lidar com tantas variáveis que você tem no futebol ou no esporte. Até porque, às vezes, um gol muda todo o resultado de um jogo. Né? Você tá super bem lá no campeonato, de repente você perde um jogo e você cai, você sai de uma final. Então, essa variável é muito grande. Isso mexe com o nosso emocional, assim, altos e baixos muito rapidamente. Só que você tem que estar meio que pronto para o próximo que já está chegando. Né? Então, qual é o tempo? Só que eu preciso ter esse tempo de entender esse momento ruim para depois entrar nesse momento bom, que é tudo muito rápido isso no futebol, no esporte em si, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. As pessoas, elas sentem. E os atletas sentem muito porque a pressão é muito grande. E acho que é um negócio que pode se dizer quando, por exemplo, um time tem uma derrota, no caso que você citou, e depois imediatamente perde o rendimento em campo, tem muitas dificuldades como um grupo, como um coletivo, e até os jogadores passam a ter mais dificuldades por mais entrosado que estivesse antes, como foi o caso do Botafogo ano passado. Tem muitos times que acabam
depois de um certo tempo, realmente sentindo essa pressão de estar em uma posição, um holofote muito grande, né? Você acha que esse rendimento coletivo também está atrelado à psicologia? É um fator também que vai estar atrelado, não tem como separar, né? Porque no esporte, no futebol, o esporte é coletivo. Então, eu preciso trabalhar as pessoas de forma individual para elas estarem bem e coletivamente também. Se as pessoas estão bem individualmente, mas o grupo não se conecta, talvez eu não tenha um bom resultado. Então, por isso que eu tenho que ter as duas frentes. E se o grupo está bem, ele pode ajudar uma pessoa que talvez não esteja tão bem no grupo. Então, eu tenho que ter esse olhar. Se você faz esse processo ao longo de toda a temporada, quando você tem uma derrota, não é que você não vai sentir, mas talvez você consiga lidar com a derrota de uma maneira melhor ou de uma maneira mais rápida dentro da velocidade do esporte para você se recuperar para aquele outro confronto que já tem. Né? Então a gente já teve momentos onde teve brasileiro e paulista, né? E a Libertadores chegando, assim, a gente terminou um campeonato brasileiro já viajando no dia seguinte. Então é tudo muito rápido. Você não tem esse tempo, então, mas se eu me preparo para isso, talvez eu consiga lidar melhor com isso. E, como grupo, a gente vai se ajudando, porque no futebol não tem como ser diferente, né? É um resultado coletivo. E você tá num clube que tem muitas conquistas todo ano, sempre chegando em decisões. E aí, se a gente fizer uma comparação no masculino, por exemplo, o Palmeiras tem sido esse time desde que o Abel Ferreira chegou. E é muito verdade aquela máxima que a gente fala: o time que tá acostumado a ganhar, que tá acostumado a chegar em decisões, ele sempre vai estar mentalmente e psicologicamente mais forte do que, de repente, aquele adversário que não tem o costume de ganhar tantos títulos, ou então até chega, mas sempre fica batendo na trave e não consegue alcançar esse título. Eu acho que a gente vai construindo uma mentalidade forte, né? E esse processo, ele foi ao longo desses anos todos. Então, eu não consigo dizer que foi só o trabalho da psicologia e nem que foi só naquele período X. Se a gente pensar de 2019 para cá, esse processo foi sendo construído de uma mentalidade forte para que você tenha sempre a busca pela vitória em todos os jogos e quando vier a derrota você ter essa rapidez para se recuperar para você estar pronto para um próximo jogo. Né? Então, isso ao longo desse processo a gente foi construindo em conjunto e tem que estar conectado. Né? Então, eu tenho que estar conectada com a comissão tem que estar conectada com as atletas, eu tenho que estar conectada com as atletas. Então, eu posso fazer um trabalho muito bacana, mas se meu trabalho não estiver conectado com o que a comissão pensa, acredita, talvez não vá dar o efeito necessário. Né? Se as atletas não estão conectadas, talvez não vai dar. Então, isso tem que ser muito em conjunto. E aí volta para a pergunta inicial que vocês fizeram da importância de estar lá. Né? Me perguntaram numa entrevista uma vez se eu tivesse ido na Copa do Mundo do masculino, né? Se eu fosse perto, se fosse convocada naquele momento, na época que eles foram, se daria resultado. Talvez você conseguisse alguns resultados, mas não é aquela coisa pontual de você chegar e ir lá e fazer como foi a primeira vez, mas que foi um contexto bem diferente, né? Então precisa ter essa interligação entre todos para que o negócio aconteça e precisa desse processo. E você é psicóloga do Corinthians no feminino profissional e nas categorias de base também. Todo mundo sabe que a transição da base para o profissional é um momento muito difícil e importante na vida dos atletas, tanto nas questões físicas, porque é uma diferença muito grande do jogo, quanto as questões psicológicas. Como é feito esse acompanhamento? Quando eu entrei no Corinthians, a gente tinha só a categoria 17 e 20. Então, nesse momento, eu trabalhei bastante com 17 e 20 e com o profissional, né? E aí a gente tentava trabalhar muito em questões gerais para todas, questões específicas muito para essas que estão nessa transição profissional base, né? Que é um caminho bastante intenso e longo, vamos dizer assim. No ano de 2022, se eu não me engano, a gente começou com a categoria 13 e 15. Nesse ano eu trouxe uma profissional para trabalhar comigo, então hoje tem a Gabriele Guedes que faz esse papel junto comigo na base e a gente tenta trabalhar em conjunto. É muita demanda, né? E a base ela é diferente, você tem que dar uma atenção diferente. São meninas de muitos lugares diferentes, pessoas que às vezes estão sem a família aqui, contextos muito diferentes. Então, isso se torna ainda mais importante, porque se você tiver um trabalho bem efetivo, você vai construir essa base para quando chegar no profissional, ela já chegar com um lado mental mais fortalecido, vamos colocar assim. Né? E tem muitos históricos. Então, a gente tenta trabalhar tanto com ações
em grupo, com palestras, tentando dividir para todas as categorias, sempre em conexão com as comissões, né, com o grupo de comissão de cada categoria, e alguns atendimentos individuais que são importantes. E aí, quando a gente entende também que essa atleta precisa de algo mais específico, mais contínuo, a gente também redireciona para uma psicologia clínica para que ela possa ter esse trabalho bem acompanhado. Você percebe que essas meninas chegam com uma pressão, especialmente essas que vão para a base? Por que a gente fala isso? No masculino, a gente sabe que tem muitas famílias que colocam a esperança toda de uma vida em cima da criança, que em certo momento está com 14, 15 anos, mas já treina no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, na base do Santos, e que despeja essa esperança de uma mudança de vida em cima daquele garoto que ainda está se formando, não só fisicamente, porque até na base a gente fala que ali nos 17 anos é que você começa a ver realmente qual tipo de jogador ou jogadora que esse atleta pode se tornar. Então você percebe que existe também essa certa pressão com relação ao feminino? Eu acho que existe de forma geral, né? Existe sobre o atleta, como você bem colocou, sobre essa mudança de vida, né? Uma das ações que a gente fez no ano passado foi uma palestra convidando os pais para virem. A gente tentou fazer uma no início do ano para explicar um pouquinho do trabalho da psicologia e uma outra para explicar um pouquinho disso, porque o pai é pai, não é atleta, não é técnico, né? Então ele tem um papel diferente na vida do filho, ele precisa ter esse papel diferente. Então então vem a cobrança já do atleta, vem a cobrança já da família, ele chega no clube, tem a cobrança do clube, dependendo das camisas de peso, e o Corinthians é uma camisa de peso, então tem mais pressão, então é uma série de pressões para às vezes uma criança que é muito nova, né, e que tem que ter responsabilidades muito cedo. Então a gente tentou fazer esse trabalho de mostrar um pouquinho esse papel para eles, porque isso é um cuidado importante que a gente tem que ter com as categorias de base, né? Mostrar a importância dos papéis deles serem de pais e de apoiarem, de acolherem, não da cobrança. Isso é para deixar isso para a comissão, né? Então, por isso que em alguns casos que a gente entende que é importante fazer um acompanhamento psicológico contínuo, a gente direciona e fala, ó, se for o caso, chama o pai, chama a mãe, ó, vamos tentar levar ele para um psicólogo, vamos indicar, porque isso vai ajudar. O pai, querendo ou não, ele quer o melhor para o filho, só que cada um lida de um jeito nesse querer melhor para o filho, né? Às vezes a cobrança é muito pesada, a gente tem que saber dosar isso também. E o futebol feminino, ele tem ainda mais especificidades quando se trata do corpo da mulher, né? Então, questões de maternidade, de menopausa, de gravidez. Como vocês fazem, como vocês aplicam o trabalho que já seria feito no futebol masculino para o feminino? Como é feita essa diferenciação também? Assim, eu confesso que não teve nenhum caso que eu peguei da questão de maternidade, né? A única mãe que a gente tem hoje é a Tamires, Uhum. né? Quando ela chegou, ela já era mãe há algum tempo, o filho dela já está adolescente, então a gente não teve nenhum caso mais nesse sentido, né? E aí é o trabalho da psicologia junto com a fisiologia, junto com a preparação física, é muito importante. E aí eu acho que é legal citar a questão do trabalho interdisciplinar, né? Porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa uns dos outros. Então eu preciso entender um pouquinho daquela atleta quando ela está no departamento médico, quando ela sofre uma lesão, um pouquinho da parte nutricional, um pouquinho da parte física, para a gente tentar interagir nessas questões diferentes, adaptando dentro da fisiologia da mulher, vamos colocar assim. Então, o trabalho nesse sentido ele tem que ser bem interdisciplinar. Mas você sente que às vezes algumas delas, ou alguma delas, não sei, tem esse desejo de ser mãe, mas essa questão da carreira, sabe? Eu vou parar. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei a Sassá, que joga basquete, né? Já foi convocada para a seleção brasileira, e ela me contou que ela tinha muito isso. Ela falou: eu tava no meu melhor momento, e aí eu quis engravidar, e depois eu fiquei com muitas dúvidas, porque será que eu vou voltar? Como eu vou voltar? Alguém vai me contratar? Então, essas dúvidas que pairam por cabeças de mulheres e não dos homens, né? Sim. Então, eu não peguei nenhum caso nesse sentido, né? Nenhuma das atletas que eu trabalho até então teve esse questionamento, essa dúvida. Eu não tive nenhum caso disso, mas sim, é um ponto importante, né? A gente entender que a mulher, se ela pode ter essa pausa, né? Eu lembro, por exemplo, de ter conversado com a Tamires, que teve que dar uma pausa para ter o filho dela e depois voltar.
né? E ela conseguiu voltar e ficar super bem, né? Até hoje ela traz grandes resultados, é uma referência. Então, eu conheço mais o caso dela, mas eu acabei não lidando com isso. Mas é uma questão importante porque pode ser o desejo da mulher num determinado momento, né? E a gente tem que saber lidar com isso também. E E você. até acolher isso, né? Eu diria. Uhum. Desculpa. E você comentou Imagina. também sobre essa parte de estar interligado com outras áreas. E o psicólogo do esporte, ele não deve entender só da psicologia. Ele precisa entender também sobre questões técnicas, treinamento, tática, rendimento. Como é feita essa aproximação entre os mundos? A gente tem que. O trabalho interdisciplinar é isso que você trouxe, né? Eu tenho que saber um pouquinho de cada para poder entender. A gente hoje trabalha num espaço onde todo mundo fica junto, vamos colocar assim, né? Tenho separado o espaço do departamento médico, quando são os atendimentos, eu digo, mas a gente fica num espaço junto e a gente tem as nossas reuniões de grupo. Então, essas reuniões vão sendo para a gente trocar um pouco dessas questões, né? A gente pode falar de forma grupal, ou a gente pode falar de forma individual, mas a gente vai trocando um pouquinho dos conhecimentos para ver quem que precisa atuar naquele momento, talvez de uma forma mais efetiva. Então, é importante que a gente faça isso e a gente sempre teve muito, né? Antigamente, quando era a comissão do Arthur, né? A gente fazia isso. Agora mantém-se isso no sentido de ter reuniões semanais que a gente possa falar um pouquinho para a gente ver como que a gente pode atuar. Então isso lá eu falo que eu sou um pouco privilegiada, né? Porque eu caí num grupo de profissionais que são muito dedicados e trabalham muito, sempre trabalharam muito e que a gente tem uma relação muito positiva. Todo mundo entende muito bem o papel de todo mundo. Né? Então eu entendo que tem coisas que é da físio, então eu vou falar, ó, conversa com o físio, esse daqui é uma nutricionista, essa aqui você procurou a médica, essa aqui alguém fala, vocês procuraram a Jara? Então a gente vai fazendo esse papel, né, de um direcionando para o outro e trocando para que a coisa flua, porque o nosso objetivo é comum, né? Todo mundo que tem o mesmo objetivo, comissão por um olhar, atletas por um outro olhar, mas os dois grupos para a mesma direção. Então é importante a gente ter isso e a gente consegue fazer isso de uma forma muito favorável. Diara, para a gente finalizar, eu queria que você reforçasse essa questão assim do trabalho, que é um trabalho da mesma maneira que a gente constrói nosso músculo, faz o trabalho da academia, também é um trabalho que leva tempo, né? O trabalho da psicologia. Até a gente falou em alguns momentos da questão do Richarlison, ele falava, eu achava que isso era para louco. E em poucos meses a vida dele mudou muito. Então é até legal a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem a importância. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho preguiça de começar, ou então, mas não vai resolver de hoje para amanhã. Só realmente como é esse trabalho, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa importante assim, nós todos precisamos cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Independente de ser atleta ou não ser atleta, a gente precisa cuidar disso, né? Fisicamente, a gente tem a consciência de que as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu preciso me dedicar. Se eu quero ter um corpo saudável, eu preciso me alimentar e eu vou procurar um especialista que sabe fazer isso, que é um nutricionista, ou endócrino, ou nutrólogo, né, cada um na sua especialidade. Eu preciso fazer as minhas atividades físicas para que o meu corpo tenha o rendimento que eu preciso ter e eu preciso cuidar da minha parte emocional. Se a minha parte emocional não estiver bem, ela vai impactar no meu desempenho, porque eu não vou talvez estar focada, concentrada, motivada para fazer aquilo e às vezes o nosso corpo nos para porque a gente não parou para olhar para aquela questão emocional. Então a gente precisa ter a nossa válvula de escape emocional e a gente precisa ter um autoconhecimento para a gente poder trabalhar com as nossas emoções. Então é importante que a gente busque um profissional que cuida dessa área, que é o psicólogo. Uma coisa importante é que a gente ache um psicólogo que a gente tenha empatia com ele, afinidade. Né? E isso eu sempre falo para as pessoas. Eu faço trabalho da psicologia esportiva, mas eu atendo de forma clínica também. E eu sempre faço um primeiro bate-papo quando me procuram para contar um pouco do meu trabalho, como que eu atuo e ver se a pessoa se sente confortável com isso. Porque a gente precisa ir numa pessoa que a gente se sente bem, que a gente se sente acolhida. Qualquer tipo de médico que a gente vai procurar, a gente vai querer sentir isso, né? Porque aí a gente vai confiar. Então, se eu tiver essa empatia, essa afinidade com o profissional que eu busquei, isso vai fluir. Muitas vezes a gente não consegue lidar com as questões internas. Então a gente coloca alguns subterfúgios
para falar que não vai. Ah, mas é porque é longe, ah, mas porque é cara, mas porque tem isso, porque aquilo, né? Então eu falo que às vezes a gente precisa perceber que a gente precisa cuidar disso, porque se eu não cuidar naquele momento, ele vai continuar na minha vida até uma hora que eu vou ter que olhar para isso e cuidar, né? Então, no esporte, você precisa ter alto rendimento rápido. Quanto mais você olhar para você, se conhecer, entender e dar nome para as emoções e conseguir fazer com que isso se reverta de forma positiva, você vai ter resultados no campo. A gente tem muita dificuldade de identificar o que a gente sente, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, as crianças não conseguem falar o que elas sentem, mas os adultos também não. Uhum. A gente tem dificuldade de falar, nossa, eu tô sentindo alguma coisa ruim, tá? Mas eu não sei se é raiva, se é angústia, eu tô estressada. Às vezes a gente não consegue. Então, como que eu vou trabalhar isso? E a pessoa que vai conseguir tecnicamente te ajudar nesse contexto é o psicólogo, né? Isso não tem a ver com loucura, tem a ver com querer ficar bem para lidar bem com a vida. Eu postei essa semana alguma coisa que dizia que a psicologia é uma forma de você estudar a si mesmo para lidar com as lutas da vida. Eu achei isso interessante. É mais ou menos isso. A vida, a gente vai ter lutas em diferentes momentos da nossa vida, né? O atleta, quando ele é criança, ele tem uma luta, quando ele vira adolescente é outra, aí ele vira adulto é outra, ele se aposenta muito cedo, dependendo do esporte ele tem destaque ou não tem, dependendo tem a questão da família. Então, é muita questão que a gente precisa lidar. Então, a gente precisa nos conhecer, nos entender para conseguir ter lidar melhor com essas situações. Tá certo, uma aula aqui pra gente hoje, né, nesse nosso bate-papo. Diária, muito obrigada por participar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho no Corinthians, muito sucesso para vocês. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de poder falar um pouquinho disso, falar um pouquinho dessa importância e busquem conhecer mais sobre o que faz o psicólogo, a psicologia esportiva, porque aí vocês vão ver que só tem a ganhar, né? É a longo prazo, como tudo na vida que a gente busca, realmente não é do noite para o dia, né? A gente está num momento que a ansiedade é muito alta, o Brasil é um dos países com maior nível de ansiedade, então isso também desfavorece a gente querer tudo para ontem, mas as coisas que a gente conquista com raiz, né, fortalecido, elas levam tempo mesmo. Obrigada, Júlia. Até a próxima. Obrigada, Aline. Obrigada, Diara, também por participar desse bate-papo com a gente. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. A gente volta na semana que vem com mais um Área Delas aqui no canal do Denilson Show. E não se esquecem, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo. Até mais.